Saudações rubro-negras flageniais. Pessoal, vocês viram a coletiva do Abel? Vocês viram? 3-0 no Galo, né? E mesmo assim ele arrumou um jeito de colocar asterístico. Na realidade, asterístico, né? Asterístico não existe. O nome correto é asterístico. Né? Indireta, desculpa e falar do Flamengo. Hoje a gente vai abrir isso aqui sem filtro, com opinião e contexto. Bora! Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Pessoal, vamos mostrar agora aqui, tá? O Abel Ferreira na coletiva depois da vitória, né? Do Palmeiras de 3-0 sobre o Galo. Vou falar sobre isso porque cara, eu não tinha visto essa entrevista ainda, cara. Não tinha visto. Então eu vi, depois que eu vi, eu falei assim, ó, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, não é possível. Eu vou ter que fazer um vídeo. A gente já tá aqui na sexta-feira, mas eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos à coletiva. E você acha que precisa de muitas mudanças para o ano que vem? Esse ano foi um ano de reformulação. Precisa, mas não é no Palmeiras. Precisa de mudanças, mas não é no Palmeiras. Aonde? E vocês sabem aquilo que eu estou a falar. A mim só me engana. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogamos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Nós jogamos dentro do campo o máximo que conseguimos. E concordo com a nossa Presidente. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Essa frase, pessoal, que ele solta na resposta aos jornalistas sobre mudanças é pesada. É pesada, cara. Ele diz que precisa de mudanças, né? Mas deixa claro, não é no Palmeiras. Se eu fosse palmeirense, eu ficaria preocupadíssimo com essa frase. Uma coisa é você querer proteger o clube, né? Blindar o elenco, tirar a pressão. Outra coisa é você não enxergar o problema em ser vice do seu maior rival regional e vice do seu maior rival interestadual. Isso não combina com o Palmeiras competitivo dos últimos anos. Não combina com o elenco que ganhou tudo. Essa postura, para mim, é um sinal de alerta. Tá? Um sinal de alerta para o Palmeiras, para os palmeirenses. Tá? Pessoal, agora eu vou colocar aqui os verdadeiros asteriscos, tá? Os verdadeiros, tá? Vamos lá? Espera aí. Aqui, ó. Vou colocar aqui, beleza? Vamos lá. Asteriscos na temporada de 2025. Primeiro time a não chutar, tá? A não chutar no gol em uma final de Libertadores. São, se eu não me engano, 132 equipes, né, que fizeram a final da Libertadores durante esses anos todos que a competição foi criada. E o Palmeiras foi a primeira equipe que não chutou uma bola no gol. Esse aqui é o primeiro asterisco. Vamos lá para o segundo. 2 pontos conquistados em 18 disputados. Tá?
Vou colocar 2 pontos conquistados em 18 disputados, considerando a final da Libertadores como 3 pontos. Então, é isso, tá? Só conquistou 2, tá? Em 18. Essa daí é brincadeira, tá? Vamos na terceira. Vice-campeão da Libertadores para o Flamengo. Esse é o terceiro asterisco. Depois, o outro vice do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Esse é o quarto asterisco. Vamos para o quinto asterisco? Vice-campeão do Paulistão para o Corinthians. Para o Corinthians. Mais um asterisco. Esse já é o quinto asterisco. Eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Sim, foi liberado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Sexto asterisco, tá? Agora vamos... Bom, aqui está, né? Vamos lá, tá? 1960, Taça Brasil, 4 jogos. 4 jogos e na canetada ganhou o título, né? 1967, torneio Roberto Gomes Pedrosa, 20 partidas, na canetada ganhou o título. 1967, Taça Brasil, 6 jogos, na canetada ganhou o título. Torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1969, na canetada ganhou o título, tá? Então, o que acontece, pessoal? Vamos de novo para uma outra tela aqui. Tem mais asterisco, tá? Não acabou não, tem mais asterisco. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Time que mais venceu, 23, uma vitória a mais que o Palmeiras. Menos derrotas, 5 empatado com o Cruzeiro, né? Melhor ataque, isso falando do Flamengo, né? Tá o escudinho aí, o asterisco do Flamengo, tá? Melhor ataque, 75 gols, 12 acima do segundo, que é o Palmeiras, tá? Melhor defesa, 24 gols sofridos, 2 abaixo do segundo, que é o Cruzeiro. Melhor campanha como mandante, 82% de aproveitamento. Melhor saldo de gols, mais 51, 20 acima do segundo, que é o Palmeiras. Melhor jogador do campeonato, Arrascaeta. E o que a gente lembra, deve ter mais, mas o que a gente lembra, tá? São esses os asterisco. Pessoal, o Abel, tá? O Abel Ferreira ganhou de 3-0 do Galo nessa 37ª rodada, né? Que a gente falou aqui, pós-jogo. Sorriso no rosto, o time jogou bem, clima leve. O que ele fez? Asterisco. Não é a primeira vez quando ele reconhece a derrota. Não é a primeira vez, não, cara. Quando que ele reconhece a derrota? Quando elogia o adversário. Quando o Palmeiras perde um título, ele sempre coloca um porém, um desvio, um detalhe, uma desculpa, um asterisco. Dessa vez não foi porém, foi asterisco. E aí eu faço a pergunta. Se você perguntar para o torcedor do River Plate, para o Marcelo Gallardo, sobre aquela primeira Libertadores do Abel, se eu não me engano foi 2020, contra o Santos, a classificação no Allianz, os gols anulados, o VAR, o contexto, eles vão dizer o quê? Provavelmente, aquele título tem asterisco. Ou seja, cada clube, pessoal, tem a sua história, mas vamos falar do agora. No Campeonato Brasileiro deste ano, o grande asterisco, né? Se existe, e também, vamos falar também da Libertadores, se existe, não é o Flamengo e o Pulgar. É o São Paulo e Palmeiras. Não é um asterisco, é um capítulo inteiro. Aquele jogo não foi normal, todo mundo viu. Só que uma coisa é discutir lance, expulsão, interpretação. Outra coisa é dizer que os títulos do Flamengo têm asterisco. Desculpa, não cola. Porque a verdade nua e crua é a seguinte: o Palmeiras não perdeu por causa do asterisco. Perdeu porque o outro foi melhor. Perdeu porque foi incompetente. E tem outra coisa, o Palmeiras investiu 700 milhões e não ganhou absolutamente nada. Não é opinião, é fato. E aí entra o ponto central.
O Palmeiras, na era Abel, não pode reclamar de arbitragem. Não dá. A gente citou aí o River na Libertadores. Isso daí é um ponto. E tem os outros asteriscos que eu também acabei de falar agora há pouco. A história não permite, o currículo não permite, o repertório não permite. O Palmeiras não perdeu o Brasileirão, que tem 38 rodadas, por um lance. Perdeu porque o Flamengo foi melhor. E também perdeu os títulos menos importantes, aspas, porque o Corinthians foi melhor e ganhou o Paulistinha sobre o Palmeiras. Resultado que o Abel obteve no Palmeiras esse ano. Termina a temporada atrás dos seus principais rivais, Flamengo e Corinthians, estadual e interestadual. É frustrante. É a reação. E a reação, né, do Abel mostra muito disso. Ele perdeu o controle do discurso, ficou repetitivo, virou justificativa. E quando a gente olha, tá, no detalhe, ano passado, o algoz foi Arthur Jorge, do Botafogo. 4 confrontos, 3 vitórias, 1 empate, eliminação na Libertadores. Vitória decisiva do Botafogo no Allianz. Este ano, o algoz é Felipe Luiz. 3 confrontos, 3 derrotas. E uma final na Libertadores, onde o Flamengo foi muito superior dentro dessas 3 derrotas. 7 jogos, 4 vitórias e 1 empate para o Arthur Jorge. 3 vitórias para o Felipe Luiz. 2 treinadores, 1 português e 1 brasileiro. Os 2 dominaram o Abel. E aí vem a pergunta que não quer calar, que incomoda, mas é necessária. O Abel evoluiu? Deixa aqui embaixo, nos seus comentários, a sua opinião. Porque o futebol mudou. Os adversários mudaram. O Flamengo mudou. O Botafogo mudou. O repertório do Abel? Não. Mesma fórmula. Pressão, transição, bola aérea. E agora não funciona mais como antes. Não é falta de jogador. O Palmeiras gastou muito. Tem juventude, tem elenco. O que falta? Ideia. Ideia. E aí vem a parte mais constrangedora. O Abel fala asterístico no título do Flamengo, enquanto, do outro lado, Felipe Luiz diz: Abel é o número 1. É o melhor treinador. Um elogio ao rival. E o outro insinua que os títulos conquistados pelo Flamengo foi ilegal. Entendeu? É um embaraço que o Palmeiras vai ter que solucionar. Ele não sabe perder. E se é para falar de asterisco, vamos falar de asterisco verdadeiro. O asterisco está no trabalho do Abel. 2 anos sem levantar taça, perdendo para rivais diretos, investimento enorme e pouca evolução tática. O Palmeiras vai para 2026 com uma pergunta gigante. É um problema de elenco ou é problema de treinador? Porque às vezes parece que o Palmeiras tem medo de mexer, medo de questioná-lo. Como se Abel fosse intocável. Como se sem ele o Palmeiras virasse pequeno. Não vai, gente. Não vai. O Palmeiras é gigante. O clube é grande. Tem uma estrutura, tem uma base, tem dinheiro. E existe vida após o Abel. Talvez até melhor. Ele é muito bom em algumas coisas, mas o futebol evolui. E hoje, os melhores trabalhos do Brasil foram de Arthur Jorge, ano passado, e Felipe Luiz. São 2 anos, gente. 2 anos. A gente não está falando mais de uma temporada. Já passou a ser 2. Ele tem histórico. Não estou falando aqui, ele é um bom técnico. Um excelente técnico. Mas em 2 anos ele não conseguiu conquistar nada de relevante. A não ser o Paulista do ano passado, 2024. Só, mais nada. E engraçado que ninguém fala isso, porque o Flamengo passou por isso em 2023 e nego sentou o cacete, só tinha ganhado só o Carioca. Então, vamos pensar um pouquinho, gente, também na hora das críticas, né? Eu acho que eu deixei bem esclarecido aqui a minha posição relacionada a essa entrevista dele. Deixamos todos os fatos aí para vocês, né, verem e tirar suas próprias conclusões, porque aqui, meu querido, aqui você tem voz, aqui
Você pode falar o que quiser, deixa tudo nos comentários e fique alerta, porque vem mais vídeo por aí amanhã, né? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Obrigado por flamengar comigo. Créditos Jovem Pan. E não se esqueça de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, meus queridos mais amados. Ou mais, idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais.